Boa noite. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu fiz uma live agora de pouco e acabou que deu um probleminha no meu celular e eu não consegui salvar a live. E o assunto dessa noite foi bastante interessante. Eu estou fazendo a jornada do autoconhecimento e hoje especificamente a live foi a respeito de autorresponsabilidade. Eu vou dar um resumão, tá, do que foi falado na live, que eu acabei não salvando ela, tá bom? E eu gostaria de fazer um resumão para você poder compartilhar e outras pessoas mais poderem estar sabendo a respeito do assunto, porque foi bastante interessante o assunto, tá? Eu falei sobre autorresponsabilidade hoje, e autorresponsabilidade, gente, é uma crença, tá? Autorresponsabilidade é uma crença de que você é a única pessoa responsável pela sua vida. E também você é a única pessoa responsável por mudá-la, se você quiser. Tá bom? Então, assim, uma outra situação que eu acho bastante interessante, tem uma frase do Mandala que eu vou resumir ela, que é assim, ó. Em relação às suas atitudes, eu não posso fazer nada. Agora, em relação aos meus sentimentos, muita coisa. Porque é dessa forma, tá? Tipo assim, em relação ao externo, sabe? Em relação à atitude do outro, eu não tenho o que fazer, gente. Agora, em relação a mim, eu tenho muita coisa. Aliás, eu tenho o dever de fazer. É dever de fazer, tá bom? Então, assim, as nossas falas são hábitos, e esses hábitos, às vezes, eles não são produtivos, eles são produtivos e às vezes eles não são produtivos. E dependendo do que você fala, você desestrutura e você limita tudo. Dependendo do teu verbalizar, você acaba comprometendo um processo. Às vezes, eu falo assim, as pessoas que não se conhecem, as pessoas que não se autorresponsabilizam, o que elas fazem? Elas começam, sabe assim, uma pessoa que acorda de uma forma, aí durante o dia ela vai para outra forma, tipo assim, ela oscila algumas vezes durante o dia. Eu costumo dizer que são pessoas que elas não se autorresponsabilizam. Elas não têm muita noção de quem elas são, não. Então, assim, aí por conta de uma falta de clareza ou uma falta de maturidade, eu não sei qual que é o termo, será que caberia aqui? Então, assim, essas pessoas acabam oscilando durante o dia. Entende? Já uma pessoa que se autorresponsabiliza, ela já tem um equilíbrio. Ela já é um tanto mais que equilibrada, tá? Quando você, então assim, quando você aplica, sabe, esse processo da autorresponsabilidade, você tem a chave, eu falo assim, uma chave de opção, sabe? Para você deixar que só coisas boas venham, sabe? E de coisas agradáveis para você. Agora, quando você não se autorresponsabiliza, o que acontece? Às vezes vem as coisas ruins junto. Mas eu falo que quando você se autorresponsabiliza, você tem condição de optar. Uma coisa que é interessante é assim, ó. Gente, eu falei que a questão da fala não são hábitos que a gente acaba tendo, adquirindo, são hábitos às vezes ruins, tá? A gente tem condição de poder mudar esses hábitos. Eu falo assim, em uma semana a gente muda a nossa vida se a gente quiser. Se a gente quiser mesmo, de verdade, em uma semana é o tempo suficiente para você dar uma guinada aí e uma virada, sabe? Falar assim, com chave de ouro, entendeu? Dar uma modificada, sabe? Uma semana é necessário para você fazer essa mudança. Só que para isso acontecer, o que eu preciso? Eu preciso tomar uma decisão que realmente não tá interessante a minha vida do jeito que tá, né? Porque não tá sendo tão satisfatória assim. Entende? E aí eu tenho condição e possibilidade de mudar isso tudo. E o interessante que eu falo é assim, quando a gente muda, parece que as coisas mudam. Tipo assim, tudo muda quando a gente muda. Tem uma música até interessante, sabe? Tudo muda quando a gente muda. E é verdade, tá? Porque a gente começa a enxergar a vida de uma outra forma. Eu dei uns exemplos assim, você já prestou atenção que às vezes você passou na rua e de repente a árvore sempre esteve lá, você nunca viu. De repente você enxerga. Aí você enxerga uma casa pintada de rosa. Sabe assim, você enxerga coisas diferentes que um poste que sempre esteve lá e você nunca enxergou, você enxergou o poste. Sabe umas coisas assim? Aí você pega e enxerga a pessoa e fala assim, nossa, parece que a pessoa mudou, alguma coisa mudou nela. Mas na verdade não foi, na verdade é você quem mudou. Entende? E eu falo quando tem autorresponsabilidade, você começa a usufruir dessa mudança. É dessa forma que eu vejo, tá? Então, assim, uma coisa que eu gostaria de pontuar é assim: vamos ser honestos com a gente mesmo, tá? Vamos usar de honestidade. Qual que é a pessoa hoje, qual que é a pessoa que tá sabotando os teus sonhos e as tuas escolhas? Quem é essa pessoa?
Como é que é o nome dessa pessoa? Fala para mim, tá? E aí uma situação, se o nome dessa pessoa não for o seu nome, você está em processo de negação. Porque você é a única pessoa que está sabotando os teus sonhos e também as tuas escolhas. Você é o grande responsável dessa grande autossabotagem, o sabotador de sonhos. É você mesmo. Entende? E se você tá achando que até agora você não realizou o que você quis realizar, porque você achava que eram pessoas, que é o sistema, que é o governo, que é sei lá quem que você quer, que seja por isso que você não alcançou o que você quer, ou que você deseja, eu tenho notícia para te falar. Não, não é por conta disso não. Entende? Porque às vezes a gente começa a justificar um tantão de situação por aquilo que a gente não conseguiu alcançar. E isso não é verdade. A única pessoa responsável por todo esse processo sou eu mesma, tá? Então, assim, é importante eu começar a assumir responsabilidade. Uma outra situação também, eu falo assim, quando a pessoa tem uma baixa autorresponsabilidade, vamos colocar assim, uma baixa autorresponsabilidade, essa pessoa, ela culpa todo mundo. Então, assim, ela é a pessoa que fala assim, porque se eu tivesse dinheiro eu fazia, porque se meu pai tivesse me dado faculdade, eu teria feito faculdade, se ele tivesse pago uma faculdade, eu teria feito a faculdade, porque se eu soubesse ler, eu faria tal coisa, porque se eu tivesse tal emprego, eu faria tal coisa. Sabe umas coisas assim? Eu falo assim, que é a crise do se, porque se, entendeu? Então, assim, gente, eu vejo que isso é um processo de justificativa, e eu falo assim, justificativa tá justificando que não tem justificativa. Entende? A única pessoa que está responsável por isso, que é o responsável por esse processo, é você. Entende? Não adianta ficar no movimento de, porque meu pai não fez, minha mãe, meu marido não fez, porque o meu patrão, porque não sei quem. Não, gente, o processo todo ele é totalmente seu. 100% ele é seu. Entende? Então, assim, não adianta a gente cair na crise do si. Porque se eu tivesse ido embora, mudado, porque se eu fosse mais jovem, tem pessoas que falam, porque se eu fosse mais jovem, porque se. Sabe? Não interessa, não. Não importa o que. Eu falo assim, não importa o que foi. Entendeu? O que é importante? Importante agora. Porque, mas é na frente, Helena. Se a gente focar só à frente também, a gente vai deixar de viver agora. Tá? Então, assim, vamos. A gente vai ter um tantinho mais de atenção em relação a isso. Você precisa confrontar você de verdade. Porque a gente tem muita facilidade de confrontar os outros, apontar os outros, né? Direcionar os outros. Mas às vezes a gente tipo assim, né? Zona de conforto para nós, e a gente começa direcionar o outro, ou apontar o outro, sabe? Gente, vamos começar a confrontar nós. Olha no espelho, sabe? De verdade, olha no espelho, o que é que você vê no espelho? Vamos começar a falar umas verdades para nós. E eu vou te contar, esse processo de autorresponsabilidade, ele dói. Por quê? Porque assim, você acaba assumindo algumas coisas que até então você não queria, ou que até então você não tinha noção. E de repente você entra num processo de verdade que você não era tão vítima assim. Então, assim, não é um processo muito simples de se acontecer, sabe? De se fazer. Não. É um processo desafiador, mas que é importante, tá? Então, assim, é importante a gente começar a parar de fugir, sabe? Parar de fugir de nós. Porque assim, quando você não se autorresponsabiliza, você tá o quê? Você tá fugindo de você, sabe? E às vezes a gente precisa começar a se perceber nessa situação, tá bom? A postura de autorresponsabilidade, a gente acaba adquirindo resultados favoráveis, sabe? A gente acaba adquirindo resultados positivos. A gente consegue alcançar aquilo que a gente tinha dificuldade. Então, tipo assim, é importante. Às vezes a gente fica num movimento de estagnado porque você não se autorresponsabiliza. Você tem certeza que você está nesse movimento porque quem foi que fez isso, quem foi que provocou, proporcionou isso, foi uma outra pessoa. E eu vou te contar, isso não é verdade. Eu falo que eu trabalho bastante com pessoas que são dependentes afetiva. E assim, elas têm certeza que o sofrimento delas é por conta da pessoa que não responde, ou que não corresponde, sabe? Que não vem com a mesma intensidade que ela se doa, a pessoa não se doa. Entende? Quando na realidade essa responsabilidade é total dela. Porque o outro vem em nós até o momento que a gente deixa. Se a gente levanta um muro, é até aqui que ele vai. Agora, se a gente não coloca limite, às vezes a pessoa é invasiva. E por que ela é invasiva? Porque eu permiti.
De alguma forma, de uma forma ou de outra, teve uma permissão. Essa permissão foi de quem? Foi minha. Entende? Então, assim, é muito importante que eu finalize o processo de terceirização. Terceirizar a responsabilidade que o outro fez, que o outro causou, e vamos lá. Eu falei agora de pouco, né? Assim, assume o prejuízo do processo e vida que segue. Entendeu? E vida que segue. É importante que a gente venha se responsabilizar por tudo. Ah, Helena, mas é porque você não sabe a minha história, né? Você não sabe o que eu passei. Bom, eu sei de agora. Entendeu? Porque assim, se de repente outras pessoas fizeram, teve permissão, sei lá, foi uma fatalidade, eu não sei. Tá, já foi. Tá, e o que eu posso fazer com isso que eu tenho hoje? É isso que eu quero que você pense, que você reflita. É importante isso. E assim, como o processo de autorresponsabilidade não é um processo tão. Eu não digo tão é desafiador, mas assim, é possível, não é tão desafiador. Entendeu? Porque assim, se você decidir, você começa no movimento de assumir as responsabilidades. E que aí eu disse, é um processo doloroso no primeiro momento, mas depois, virou crença, acabou. Você tira de letra, tá? E o que acontece muito? Tem muitas pessoas que acabam desistindo no caminho da autorresponsabilidade, entram na zona de conforto e começam a direcionar, terceirizar a responsabilidade de novo. E aí o que acontece? Você começa a colecionar uma sucessão de fracasso. Né? Um monte de situação que não vai funcionar, que vai parar de funcionar. A partir do momento que você sair de frente da sua vida, que você colocar a responsabilidade em outras pessoas para fazer alguma coisa por você, acabou. Entende? Você vai começar a ter consequência disso e com certeza não é consequência muito boa. Entende? E o que acontece? As pessoas, às vezes elas caminham bem, não vou me responsabilizar por tudo. Ah, mas isso aqui eu acho que não. E aí, de repente, na metade do caminho, tu abre mão disso, de ser autorresponsável. E aí vai ter consequência. Então, aí eu quero pontuar, tá bom? Vamos lá. Não abandone a autorresponsabilidade na metade do caminho. Não permita que as pessoas vão direcionando você. Porque, assim, com certeza, se outra pessoa direcionar a sua vida, que não você, o resultado disso vai ser uma consequência não muito satisfatória. Combinado, gente? Eu gostaria de deixar esse resumão para você, tá? Que foi mais ou menos não, foi isso que a gente falou e mais algumas coisas aí, mas eu dei uma resumida total, que eu falei agora de pouco na live, que foi sobre a autorresponsabilidade, tá bom? Eu quero que você durma com isso no seu coração. Você é a única pessoa responsável por tudo que aconteceu e que está acontecendo até hoje na sua vida. E você também é a única pessoa que tem o poder de mudar tudo isso, tá bom? E se eu não conseguir sozinha, Helena, busca ajuda, não é? Às vezes a gente precisa de mentores, às vezes a gente precisa de profissionais, profissionais mentores também, né? A gente precisa de profissionais, a gente precisa de pessoas para a gente poder ir para um estágio maior, entendeu? Então assim, gente, bora lá, vamos fazer isso, tá bom? No dia de hoje, gostaria que você dormisse com isso no seu coração, tá bom? Deus abençoe a todos.